Olá, termos básicos de finanças número 2. Gravei o primeiro vídeo, um monte de termo, que para nós da área é muito simples, mas é óbvio que para você, para as pessoas que não são no mercado financeiro, são termos gregos. De novo, eu não acho certo os profissionais usarem esses termos com todo mundo, eu acho que se usar, precisa explicar o que é, mas por isso a existência desse canal, para tirar de você todas essas dúvidas sobre o sistema financeiro, economia, finanças, educação financeira. Parte 2. O que é um call? Tá? Call normalmente o mercado está chamando para comprar alguma coisa, ou seja, o mercado está dizendo que a ação do Bradesco está bom de comprar. Então eu vou dar um call de compra dessa ação do Bradesco. Call, por exemplo, também é um contrato ou um tipo de contrato de derivativo. Call seria o direito de comprar alguma coisa, ao contrário da put, que é o direito de vender alguma coisa, mas isso é outra coisa, derivativo é outra aula que está aqui no meio do nosso conteúdo, mas call seria isso. Call o que é? Chamar. Call significa vem cá e compra alguma coisa. Ok. Conceito de contabilidade e finanças chamado CAPEX ou OPEX. Capital Expenditure ou Operation Expenditure. O que é o CAPEX, o Capital? CAPEX é quando eu pego o caixa da minha empresa, eu pego a sobra de caixa da minha empresa e reinvisto. Então eu, sócio lá, em vez de tirar como salário, como dividendo, eu reinvisto, eu compro uma outra sala comercial, eu compro máquinas, equipamentos, eu invisto o dinheiro em alguma coisa a longo prazo para a minha empresa. Então quando a ação numa bolsa de valores, ela sobe porque o balanço foi divulgado e o CAPEX, ou seja, a empresa divulgou que está reinvestindo um montão de dinheiro e a ação acaba subindo no dia seguinte, é que o mercado pensa assim, pô, então acabou o exercício, a empresa, em vez de pegar todo esse dinheiro e dividir em dividendo para os sócios, ou seja, queimar esse dinheiro, ela vai reinvestir. Então essa empresa vai valer mais, ok? O OPEX é quase a mesma coisa, só que o OPEX não investe nessa estrutura física. O OPEX, por exemplo, é salários. A empresa vai aumentar a folha de pagamento, ela vai aumentar a condição operacional da empresa, ela vai aumentar a quantidade de pessoas vendendo. Então é mais ou menos a mesma coisa, só que é uma coisa mais de curto prazo do que o CAPEX. CAPEX eu olho mais a longo prazo. Mas as duas coisas se acontecerem no balanço da empresa é legal. Significa que a empresa está reinvestindo o caixa dela em outra coisa. Legal? Circuit break. O que é circuit break? Não, deu circuit break na pandemia. Circuit break é quando uma bolsa de valores ao redor do mundo geralmente oscila mais de 10% no mesmo dia, de uma hora para outra, sem muitas explicações, o mercado para e a bolsa não funciona mais. E eu vou entender, vou dar um circuit break, ou seja, vou parar de operar para entender o que aconteceu. Por que caiu 10% de uma hora para outra? Foi a pandemia? Tá, então vamos entender primeiro, antes que o mercado ele entre em colapso. Então o conceito de circuit break é isso, o mercado ele oscilou demais, a bolsa de valores despencou, disparou 10%, eu paro um pouco para entender o que está acontecendo. Tá bom? Copom, na aula de economia que está aqui embaixo, não na aula, mas nessa explicação breve de economia e sistema financeiro eu expliquei. Copom não é o da Polícia Militar, tá? Copom é o Comitê de Política Monetária. Dentro do Banco Central do Brasil, nós temos uma reunião entre os diretores do Banco Central, um comitê, na verdade, que se chama Comitê de Política Monetária, que entre eles, nesse sistema de votação, eles sentam-se a cada 44 dias, ou 3 semanas, né? Depende de 45 dias ou 5 semanas, e decidem para onde vai os juros, como é que eu vou aumentar os juros no Brasil, diminuir, por que eu vou, para onde vou, tudo isso com o intuito de controlar a inflação. Então o Copom é o Comitê de Política Monetária no Brasil, que visa definir alta ou queda ou permanência de juros para controle de inflação, ok? Vou aplicar no fundo de investimento e está escrito lá, resgate ou aplicação em D0, D mais 1, D mais 2, D mais 3, nada mais é do que dia mais alguma coisa. Então se eu aplicar e o fundo tiver lá escrito que é D10, significa o quê? Eu vou aplicar, vai entrar na hora e quando eu for retirar meu dinheiro, eu preciso esperar 10 dias para ver esse dinheiro. D10, 10 dias, D30, 30 dias, D20, 20 dias, D1, 1 dia, D0 no dia que você resgatar já cai na tua conta. Então, conceito até relativamente simples de entender, mas para quem não é da área fica difícil. Mercado à vista e day trade, o que é? Mercado à vista na Bolsa de Valores é quando eu compro e vendo uma ação em dias diferentes. Então, se eu comprar uma ação agora e vender amanhã, eu comprei no mercado, ou vendi no mercado à vista, ok? É só isso, não tem nada além disso, viu, gente? E day trade é quando eu compro essa ação e vendo no mesmo dia. Então, eu comprei a ação 10h30 da manhã por R$10, normalmente é o especulador que faz isso. E meio-dia essa ação está valendo R$11, eu vou lá e vendo. Então, isso se chama uma operação de day trade, tá? Comprar num dia e vender no outro é mercado à vista, comprar num dia e vender no mesmo dia se chama day trade, ok? Default. Default, gente, é o seguinte, quebrou. Foi para as cunhunhas, a minha empresa quebrou, ela deu default.
Default é quebrar, faliu, o dinheiro que eu botei eu perdi. Se eu for o dono da empresa, eu ainda tenho que pagar os outros. Se eu não for o dono da empresa, for investidor, eu perdi meu dinheiro e foi pro beleléu, tá bom? Isso é default, uma palavra bonita que significa ferrou, tá? Conceito de inflação versus deflação. Inflação é quando um produto ou serviço ele tem um preço acrescido. Então eu ano passado comprava um saco de arroz a R$10. Esse ano eu compro a R$11. Então existe uma inflação de preços. O preço inflou, o preço aumentou 10%. Tá? E no Brasil está acontecendo isso com muita coisa, viu? E o conceito de deflação é o contrário. O saco de arroz estava R$10 e agora ele custa R$9. Então ele caiu esses mesmos 10%. Pô, Marcos, professor, então é muito bom, deflação, que os preços todos caiam para o beleléu. Não é muito bom. O viés deflacionário, ele é um viés muito mais perigoso para uma economia do que o viés inflacionário. Por quê? Porque eu estou lá, produtor de arroz, tenho 10 funcionários, todo ano eu preciso aumentar o salário deles, porque numa média a inflação aconteceu, mas o arroz ele teve deflação. O que vai acontecer? Se eu tiver que aumentar o salário de todo mundo 10%, pagar o imposto do governo, pagar contador, pagar todo o custo para produzir arroz, e a inflação do arroz foi negativa, ou seja, deflação, o meu caixa caiu, eu quebrei. Sinceramente, em vez de corrigir minha venda de um ano para o outro, eu não corrigi, eu corrigi para baixo. Então eu vou faturar menos e pagar mais. Quebrei. Então o efeito de deflação num produto ou serviço também é muito perigoso. O mais comum, o mais aceitável é a inflação levemente corrigida, por isso que os bancos centrais eles têm meta de inflação. Aí sim, eu bati a meta, eu fiquei ali dentro de um percentual aceitável para que a minha economia ela possa se segurar, ela possa se seguir de forma saudável, tá? EBITDA. Ah, mas eu tenho empresa, o gerente do banco veio aqui e perguntou como é que é a tua margem EBITDA. EBITDA, gente, significa o quê? Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Em português, que é o que interessa, os meus ganhos antes de juros, impostos, que é taxas, depreciação e amortização. Então, antes de pagar juros para o banco, antes de depreciação e amortização, ou seja, antes do meu custo operacional, quanto eu ganhei? Então, eu faturei R$10.000 e todos esses custos ainda não foram pagos. 10 mil descontando tudo, mas eu ainda tenho que tirar juros, inflação, desculpa, depreciação, amortização e impostos. Isso é o famoso EBITDA. Isso significa o quê? Que a margem operacional ali da minha empresa é legal ou ruim ou boa, aí depende do percentual que você aprovar, que você tiver na tua empresa. Normalmente as empresas são negociadas não é pelo faturamento delas, e sim pelo EBITDA. Ali sim está a saúde financeira. Não adianta você vender e você tiver um custo muito alto, operacional, aí fica ruim. É melhor você vender pouco e ter um EBITDA alto do que vender demais e o seu EBITDA ser praticamente zero, tá? Penúltimo, dividend yield, e depois a gente vai falar de duration. Dividend yield é o seguinte, eu tenho um investimento numa ação, comprei essa ação por R$10, ela me paga todo ano 10% de dividendo. Ou seja, todo ano eu recebo um yield, um ganho, um dividendo de 10%. Ok. O que acontece muitas vezes é que a ação às vezes perde preço. Vou te dar um exemplo agora da ação da Vale, que está aí na casa de 50 a 60 reais hoje. Ela paga um dividendo que, na proporção, se pagar isso o resto da vida, ela dá mais que 20% ao ano, é muita coisa. Então, o dividend yield dela, o que eu ganho de dividendo em relação ao preço da ação, está muito alto, logo pode significar que a ação está mais barata do que deveria, pode ser que ela suba bastante, ou ao contrário, ou o dividendo dela caia, que é muito pouco provável para uma blue chip, tá? Mas o dividend yield é o que eu ganho em cima da ação que eu compro, qual que é o dividendo, tá? E duration é o seguinte, eu apliquei numa renda fixa, num título público federal de 10 anos. Só que esse título público federal, ele me paga cupom, ele me paga juros a cada 6 meses. E tem, tá, vários títulos públicos federais que pagam isso, várias classes, e ativos diversos de renda fixa. Então, na verdade, a duration, ou seja, o prazo médio do meu título não é de 10 anos. O prazo de vencimento dele é de 10 anos. Mas como ele vai me pagar antes, a duration, ou seja, o conceito de payback, o conceito de receber meu dinheiro antes do prazo, ele acontece. Então, normalmente, um papel desse, a duration dele, ou seja, o prazo médio, vai ser ali de 6, 7 anos. Por quê? Eu não vou receber meu dinheiro todo no final, eu vou recebendo aos poucos. Então, a duration de alguma aplicação, quando paga juro periódico antes do vencimento, ela é menor do que o prazo de vencimento. Isso é conceito de prova, mas você, investidor, precisa saber disso, porque isso significa risco. Um papel que paga juros antes do vencimento, ele é menos arriscado, menos volátil do que um papel, uma aplicação, que só vai te pagar o juro todo no final. Tá bom? Espero ter desmistificado alguns termos técnicos chatos aí em inglês e português,
que os assessores, gerentes, as pessoas do mercado financeiro falam. De novo, eu acho errado, mas ótimo, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês no que eu puder. Conte com a nossa ajuda, entre nas nossas redes sociais, vá no nosso site, Invest Invest, peça uma reunião com um dos nossos assessores, todos eles são muito bem capacitados e treinados no educacional para tirar suas dúvidas e te ajudar a tomar a melhor decisão possível e ter entendimento em relação ao mercado. Grande abraço.